Olá, pessoal! Hoje é um dia diferente, muito especial. A gente vai falar com um comediante, vai ser muito interessante. Eu atrasei uns minutinhos aqui, desculpa. É, o nome dele é Pedro Casale, ele simplesmente é comediante, professor, escritor, ator e publicitário. Então hoje vai ser bem bacana aqui, quem quiser participar. Eu vou fixar aqui o tema enquanto ele não pede a solicitação. E vocês podem deixar perguntas à vontade. Só um minutinho que eu estou fixando aqui. Só alguns segundos. Olá, Pedro Casale. Oba, oba! Oh, que demais receber aqui você. Você tá me vendo bem? Eu tô travado, não tô? Não sei, vamos ver aqui como que vai ser a internet. Putz, acho que eu tô travado. Pera aí. Eita. Eu acho que tá tudo certo. O seu tá. Pergunta, pessoal, se vocês estão me vendo. Você quer entrar de novo? Quer sair e entrar de novo na dúvida? Eu achei melhor, parece que tá travado. Tá. Pessoal, vocês estão me vendo? Agora tá travado mesmo. Coloca modo avião e entra de Ixi, novo aqui. tá bom, fechou. Até- Já entro. Ó, pessoal, vai ser muito legal hoje. A gente vai falar com um comediante e vai ser simplesmente demais. Tem várias perguntas aqui e eu dou preferência para as perguntas de vocês. Quem quiser fazer pergunta, pode deixar aqui no comentário ou fazer na caixinha de pergunta no ponto de interrogação. Vai ser super legal e ele realmente é um gênio muito engraçado. Vocês vão gostar. Deixa eu ver aqui. Estamos só aguardando ele voltar aqui para a conversa. Ó, para quem está entrando agora, ele é comediante, professor, escritor, ator e publicitário. E isso não é uma brincadeira, é todas as qualificações dele mesmo. Vamos entrar, vamos ver se já tem aqui. Agora deu uma travada no meu. Agora vai dar certo. Vamos ver. Agora vai. Aí, vamos ver, deu certo? Não. Não? Que droga. Olha aí, eu tô travado de novo. Olha a cara que eu tô aqui. Você falou que era uma live de comédia, Já começamos bem. já começou. Caramba, bicho, o que tá acontecendo? Que internet maluca. Você tá no 4G ou tá no Wi-Fi? Eu tô no Wi-Fi, cara. Deixa eu ver aqui. Peraí, se melhora. Não, não vou fechar agora. Peraí. Tá. Que raiva isso, bicho. Acontece, normal. Às vezes é quando tá no suporte, você acredita? Bizarro. Olha, olha, ele saiu aqui, a gente vai aguardar ele entrar de novo, probleminha de internet. Acontece aqui nas lives mesmo. Agora eu acho que, ó, agora vamos tentar de novo. Ele é muito engraçado e eu vou me controlar para não rir. Olá, vamos testar a internet. Fala qualquer coisa para ver se está travando. Oi, oi, tá me ouvindo? Acho que agora deu. A câmera de trás pegou. Agora deu, hein? Não. Que doideira, bicho. Nossa. Ó, pessoal, hoje o tema é comédia e já estamos começando de um jeito engraçado. Vai ser muito legal.
A minha solicitação aqui tá travada, eu só consigo receber quando aparece na minha tela. Agora apareceu. Coisas de internet, Marcela. E aí, agora deu? Cara, eu tô sem imagem aqui, peraí, deixa eu ver. Eu tô com o outro celular do lado para comparar, para ver se. Eu acho que agora deu certo. A gente pode tentar Tá me começar. vendo? Se travar, eu aviso. Boa, me dá um toque. Maravilha. Ó, É, eu tava te descrevendo obrigado aqui. pelo convite. Você até falou que feliz estar aqui. Eu também estou muito feliz. Obrigado pelo convite, Rodrigo. Muito legal. Ah, brigadão, eu que agradeço. E eu tava até descrevendo aqui, é bem difícil de escrever, porque você é comediante, professor, escritor, ator e publicitário. Então a lista é longa aqui. E, É porque e é maneira de ter que fazer muita coisa, né, Rodrigo? Hoje em dia não dá para fazer uma coisa só. Cada vez a gente tem que estar se reinventando, né? exatamente. É sempre assim, né? E começando aqui pelas suas descrições, como que você decidiu deixar a publicidade para ir para a área de comédia? Eu estava trabalhando numa agência muito grande de publicidade. Eu era redator, já passei pela área de marketing também. Mas sabe quando você percebe, ô Rodrigo, que você não pertence ao local, no sentido de escritório, de ficar fechado? Isso me É, incomodava muito. Me incomodava essa questão de ter que ficar no escritório, trabalhar. E eu gostava muito de criar. E o ambiente corporativo ele não permite muita criação nesse sentido, né? Você tem aquelas coisas para fazer, você tem que fazer aquilo daquele jeito. Já tem uma certa forma de fazer. E eu sempre gosto de criar em cima. E aí eu lembro que eu fui colocando criação em algumas coisas e os gerentes, as pessoas iam falando, não, não, aqui não é assim. Aqui tem que respeitar, é outra maneira. Aí eu falei, então pera, cara, eu não pertenço a este lugar, tá errado, entendeu? Meu lugar é o palco, meu lugar é a arte. Então, um ambiente corporativo ele não tem um espaço para o artista. E não é que eu estou falando contra o ambiente corporativo, é que não dá também. É igual tem que. um médico muito criativo. Imagina um médico operando criativo. Ah, vou cortar um dedo diferente aqui para. Não dá, entendeu? Tem profissões que você não pode ter uma criatividade. E aí eu acabei Exatamente. largando a publicidade, mas por uma ironia do destino, Rodrigo, eu acabei virando ator de propaganda. Fiz muita propaganda. Então, até acabava encontrando o pessoal desse meio, só que numa outra relação. Eu estava como ator na frente da câmera, né? Em vez de trabalhar atrás, como roteirista, essas coisas que eu fazia. Uhum. Ah, e ainda bem que você viu isso cedo, né? Porque tem gente que vê que tem que mudar de profissão só mais tarde, bem mais tarde. Deu tempo de você encontrar seu caminho cedo. É uma grande sorte. Mas na verdade, foi muito assim. A hora que eu resolvi jogar tudo para cima e falar, não, eu não quero, eu pedi demissão, né? Da agência. E aí eu lembro que eu guardei um dinheiro para me manter durante 3 meses em São Paulo. Eu não sei o que aconteceu, passou um mês, eu já não tinha mais dinheiro. Eu Uhum. falei, planejamento errado aqui. Alguma coisa deu muito errada. E aí, eu atendi a Sky, né? Cliente Sky, TV por assinatura. Aí uma gerente da Sky me ligou no meu aniversário para dar parabéns e falar parabéns pela coragem. Além de ser o aniversário, parabéns pela coragem de seguir os seus sonhos. Mas é uma pena, Pedro, porque abriu uma vaga aqui que era sua cara. Mas eu entendo que agora você está indo atrás dos seus sonhos. Eu falei, vamos marcar um café? Então, É, Rodrigo, eu planejei uma coisa e acabou acontecendo outra. Então, a primeira agência que eu saí, eu fiquei um mês só fora do mercado de trabalho como publicitário. E depois eu fiquei 2 anos trabalhando dentro da Sky para juntar dinheiro para assim eu poder me planejar melhor. E aí sim eu poder olha. sair com mais respaldo. Então, não foi fácil. É como se eu tivesse dado 2 passos para trás para dar 10 para frente. Então, eu fiz uma carreira a longo prazo, entende? Exatamente. É um ato de muita coragem largar o salário fixo para ir atrás do sonho, né? Perfeitamente. Você larga o certo pelo incerto, né? Isso é a nossa É, carreira de arte, assim, nesse sentido. Mas quando você tem vontade, teu coração fala mais alto, ninguém te segura. Não adianta.
Você É, tinha que ver meu totalmente. sorriso com 2 anos depois, dentro da Sky, com 2 anos meu sorriso. Eu falei, agora tá na hora de eu pedir demissão de novo. E eu tava para ser efetivado. Eu ia ganhar muito mais, mas eu falei, não, 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 eu preciso seguir meu coração. A minha mãe falou, você tá louco? Eu falei, faz parte, né? É, mas você tem total razão. Tem que ir atrás do sonho mesmo. É maravilhoso quando a gente tem essa oportunidade. E como que Exato. você se interessou pela arte, pela área da comédia, pelo stand-up? Cara, a comédia apareceu na minha vida depois que meu pai morreu. Eu acho que isso é muito estranho falar, mas é que foi assim, eu comecei a ver a comédia uma forma de amenizar a dor. Então foi uma forma muito sutil que entrou a comédia para mim. E aí eu descobri que quanto mais piada eu fazia com a morte do meu pai, que foi uma grande referência para mim, apesar dele ser argentino, mas isso daí não tem problema. Apesar dele ser essa grande referência, eu sentia muita falta dele, então quanto mais piada eu fazia, eu dava risada de algo triste. E aí eu sempre consumi muito os filmes do Chaplin, né? Ele trabalha atrás de comédia, e eu comecei a estudar o que era esse lugar, de você pegar algo triste e fazer graça com aquilo. E aí a comédia entrou nesse lugar. Eu falei, eu não quero só fazer rir, eu também quero fazer as pessoas refletirem, eu também quero falar de coisas sérias. Então a comédia para mim ela é muito mais séria do que só fazer alguém dar risada. Eu gosto de levar o público, principalmente nos meus solos, que eu tenho um tempo maior com eles, né? Essa relação, para Uhum. uma trajetória, para você entender como que eu gosto de apresentar a comédia, que para mim é possível a gente dar risada de tudo. Dá para você dar risada de tudo. E quando você ri de algo triste, quer dizer que você superou aquilo. Então, se eu estou fazendo graça com aquilo triste, já não é mais tão triste. A Olha, relação vira perfeito. outra. É, é, é fazer do limão uma limonada, né? É, Azeda. Muitas vezes pode ser azeda, mas ainda assim é uma uhum. limonada. Exatamente, ó. A Renata aqui falou que é fã, sou fã, eu também sou seu fã. E, Obrigado. A Rê é grande amiga. Maravilhosa e atriz, a Rê Bose. Ela está falando do olha, livro do Take do Ator. ah, Acabou de como ler. que foi? Como que foi escrever esse livro? Então, aí o que aconteceu? Aí quando eu fui saindo das agências e comecei a me jogar na carreira artística, é muito difícil que você... Eu era novo, né? Eu sou de Ilhabela, eu tinha só 20 anos nessa época, eu não conhecia muita gente, não tinha contato com nada. E aí eu comecei a levar muito golpe. Você ia numa agência de atores que vendiam sonhos para você. Ah, porque você entrando aqui, amanhã você está na Globo. Ah, porque você vai ter fazer um filme semana que vem. É uma maneira só de pegar o seu dinheiro, né? É uma fábrica de sonhos, né? Essas agências golpistas, tem muita agência boa. E aí eu comecei a ter uma sorte, Rodrigo, que eu comecei a pegar muito teste e propaganda um atrás do outro. E aí eu cheguei na agência séria, na época, era Nossa Senhora do Casting, e falei assim, eu queria me aprofundar mais nessa carreira de atuar para propaganda. Aí ela falou, ah, mas não tem escola disso. Eu falei, mas não tem livro sobre isso? Ela falou, não. Aí isso ficou na minha cabeça, isso lá com 20 anos. Aí com 32, o ano passado, eu pensei, por que não escrever um livro sobre como faz para você chegar a atuar numa propaganda, mas todos os passos, explicar o que é o teste, todos os passos para chegar num teste, como se comportar numa filmagem, porque eu tive muita experiência, Rodrigo, dentro desse ambiente de propaganda. Então eu falei, por que não ajudar essas pessoas para não caírem nos golpes que eu caí? Evitar que as pessoas caiam nos mesmos golpes, entende? Porque eu acho uma Olha, sacanagem quando essas agências elas brincam com o sonho das pessoas. E o é seu sonho não total. tem valor. E aí o que acontece? Pega pessoas do interior, Ilhabela, para quem não sabe, acaba sendo interior, mas é praia. A gente não tem esse conhecimento de uma cidade grande, a gente não vem com a malícia da cidade grande. Então a gente acaba sendo enganado. Então a minha vontade com o livro é não passem pelo que eu passei, não cometam os Olha, mesmos erros. É nesse sentido. Aí eu criei o Take do Ator, que é um livro focado só em atuação para propaganda. São dicas, falo muito sobre técnica de interpretação e explico totalmente o mercado da publicidade, desde o teste até a filmagem. E está sendo muito bem recebido pelos atores, pela galera que está estudando. Eu estou muito feliz, bem legal.
Olha, é perfeito a sua ideia, porque eu também sei de casos que agências que não que são golpistas que recebem todo mundo que quer se inscrever, aí cobra fotos, filmagens e depois não Exato. chama, né? Sabe o que fazem muito também? Fazem muito isso com as pessoas, os teens, né? Como é que chamam? Os kids, as crianças. Porque Uhum. aí os pais colocam aquele sonho de que a criança vai fazer uma novela e o pai não tem ideia do dinheiro que estão pedindo em retorno. Você entende? A criança, Exatamente. ela nem sabe ainda o que ela quer, mas aí a agência vai em cima do pai, porque é o sonho do pai do filho estar na TV. Entende? É, Então aí como você pegar muita grana nessa galera. Eu acho isso muito sacanagem. total, é absurdo, né? E fica até um toque, pessoal, para quem está aqui na live, ou comentar com vocês alguém, se alguma agência pedir dinheiro para fazer fotos, ou pedir taxa de exclusividade, ou uma taxa de agenciamento, tudo que vocês acharem que é estranho, consulta alguém. Eu acho muito legal você perguntar para alguém que já faz parte da agência, é assim mesmo o caminho, funciona assim? É bom, sabe? Porque é no despreparo que eles pegam a gente. É perfeita a colocação. O que tem muitas aí, deve ter até hoje, né? É, e, e mudando um pouco de assunto, é, sabe o que eu queria te perguntar? Diga lá. Você, como comediante, né? O que é mais difícil numa piada para você fazer? É a construção dela ou você esperar o riso da plateia? Mais difícil é você construir a ponto que aquilo seja engraçado. Por quê? Já aconteceu de você estar com uns amigos assim, num bar, numa festa, aí alguém falou assim, Rodrigo, ontem aconteceu um negócio muito engraçado. Tava eu, fulano, aí a menina chegou, caiu e ninguém dá risada. Mas na hora foi muito engraçado. Tem, Por que né, foi essa engraçado? justificativa, né? Na hora foi engraçado. Porque você se envolveu com aquilo. A pessoa que está contando, ela estava presente, então ela não tem só o que ela está contando, ela tem a imagem da queda. Ó, Então, muitas vezes, perfeito. uma piada, ela é visual. Normalmente, essas cascas de banana de desenho animado é visual. Eu te contar que alguém escorregou numa casca não é engraçado. Você vê alguém caindo, é engraçado. Então, o que eu quero dizer, nem toda história é uma piada. Nem toda história é engraçada. Então, quando você vai escrever, você tem que pegar aquilo que você tem como uma premissa. Premissa é partir de alguma coisa. Então, por exemplo, agora eu estou morando junto com a minha namorada. Nossa senhora, é piada todo dia. Todo dia, porque relacionamento, essa questão de morar junto, quarentena, muita coisa que envolve. Então eu tenho uma premissa. Como que era a minha vida antes, como que é a minha vida hoje. Aí a partir disso eu começo a escrever e, claro, dar aquela exagerada em alguma coisa para trazer o riso. Mas é muito importante isso. Nem toda história ela vai para o palco. Muita coisa vai, muita coisa não vai. E eu só descubro isso, na verdade tem que ir, né? Perdão, vai para o palco até o momento que eu vejo que não foi engraçado para o público. Aí eu tiro aquela piada e escrevo outra coisa em cima. A Porque minha maneira de testar é no palco. não tem como testar, né? Como que você vai saber se as pessoas vão dar risada ou não? Exato, eu testo muita coisa em casa com a Marcela, minha namorada, e muitas vezes ela fala: é legal, mas falta alguma coisa. E esse falta alguma coisa, eu só descubro na hora que eu conto no palco. Ou eu só descubro na hora que eu volto a reescrever. Ou às vezes para ela também não é engraçado e para outras pessoas é engraçado. Piadas que eu faço com ela fala: ah, não achei engraçado. É muito engraçado. Mas é com ela, entendeu? Porque ela já está até por dentro da história. Então é bem legal. É, exatamente isso. E, e falando de stand-up, assim, quando você foi para essa área, você se inspirou em algum comediante? Ou você foi já direto criar o seu jeito mesmo? Não, não. Na época, eu conhecia stand-up comedy através do Rafinha Bastos, do Gentili, do Oscar Filho e do Diogo Portugal. Teve o Clube da Comédia Stand-up, que foi uma referência há muito tempo. Tanto que é engraçado, Rodrigo, que eu comecei a aparecer um gaúcho nas piadas.
Porque a minha referência era tanto do Rafinha, que o meu tom ficava igual ao do Rafinha. Olha, que Demora um pouco para interessante. você descobrir qual que é a sua voz na comédia. E eu vou te falar que depois que eu fiz o meu solo, que eu fico 1 hora com a plateia sozinho, eu descobri qual que era o meu ritmo, qual que era a minha condução das piadas. E aí é muito legal. Então, no começo é muito normal, você acaba imitando sem você perceber. Mas Olha, depois, com o tempo, você vai se encontrando na comédia, assim. Hoje, eu tenho grandes referências, Rodrigo, fora. Por quê? Porque essa coisa do tragicômico, eu ainda não vi nenhum brasileiro fazer isso. Da forma que eu gosto, né? Então, por exemplo, tem um comediante chamado Bo Burnham, que ele faz piadas, ele canta muito, né? Ele compõe, então ele toca teclado, piano, e ele faz piada com tudo isso e ainda fala sobre felicidade, por exemplo, nesse último solo dele, que é Make a Happy. E eu acho isso muito legal. Ele fala sobre depressão, ele fala sobre o quanto buscamos pessoas perfeitas, mas não somos perfeitos. Com qual direito a gente procura alguém perfeito se a gente não é perfeito? Então é tipo uma brincadeira na música que ele fala, para de exigir um pouco, que talvez você vai encontrar a sua alma gêmea. Só que de uma forma cantada. Então ele joga você para uma reflexão muito bacana, sabe? Então eu gosto dessa comédia. Ela faz você rir, faz você pensar, pode fazer chorar. Você tá ali nessa mescla bacana. Porque a vida é isso para mim, é essa mistura, entende? é, acho que você colocou perfeitamente, né? É bem. O Cauê Marrom é um brasileiro que me inspira muito. Ele tá aqui, ó, falando de mim. O Cauê é meu parceiro. Ele é muito bom também. Galera, acompanha o trabalho do Cauê aí. Ele faz umas músicas com violão muito engraçadas e é um grande amigo da comédia. Tenho muito orgulho, Rodrigo. Cauê Marrom. Cauê, te amo. Saudades. Ó, legal. Eu vou até fixar aqui. Aí a galera já conhece. Boa. E você acha que a questão de ser engraçado é um talento ou é algo que pode ser desenvolvido? É que tem umas coisas muito doidas assim, Rodrigo. Por exemplo, existem aquelas pessoas que elas são engraçadas sozinhas, né? Qualquer coisa que você dá para a pessoa falar, aquilo já é engraçado, porque a pessoa, ela já apresenta uma persona engraçada. Eu acredito que é um pouco a linha do Porchat. Tudo que ele fala acaba sendo engraçado, porque ele já tem um estilo muito engraçado. Mas eu não acho que ele nasceu daquele jeito, ele foi construindo essa questão. Então, o Olha, talento eu vejo como uma predisposição a você depois lapidar essa coisa que você traz. Mas eu confio muito mais do que talento, Rodrigo, no estudo, no autoconhecimento e, mais que isso, na questão de que você pode descobrir que às vezes você não é engraçado, mas o que você fala é engraçado. Que eu acredito que é um pouco a minha linha. Eu não acho que eu sou um cara engraçado de você olhar para mim e dar risada. Apesar que o Pedrinho, né, que é o nosso amigo em comum, ele dá muita risada comigo, mas é porque ele também tem outras situações, outras referências, a gente já viveu muita coisa junto, né? Muitas coisas, talvez isso ajuda, mas se eu entro no palco, Rodrigo, a impressão que eu tenho um pouco, por eu não ser esse cara que já traz uma graça natural, digamos assim, é a plateia assim, ó, com o braço cruzado. Vamos ver quem é esse menino. Aí eu soltei a primeira piada. Aí vamos falar de leitura corporal. A plateia vai meio que afrouxando aqui. Ah, legal. Ah, interessante. Ah, ele é bom, legal, não sei o quê. olha, Então, o que eu vou falando é engraçado. Não necessariamente eu sou engraçado. É que aí, claro que acaba sendo engraçado, porque quem está falando sou eu. Isso ficou aí muito louco, né? é Parece um tipo, esquizofrênico, né? tem que ir meio que conquistando, assim, né? É um processo, não é do nada. Isso tem a ver com a persona. O que é a persona na comédia, né? Tanto no stand-up, no geral. A persona é o que você representa em cima do palco. A persona é o que você é na vida real, elevado à 20ª potência. Se você é bravo na vida real, no palco você vai fazer o cara puto da vida. Então as pessoas já vão ter essa imagem de você. Ah, lá veio o cara puto. Na hora que ele fala de trânsito, já vai vir te xingando bastante. Porque é o estilo do cara. Entende? Então a persona, para mim, é uma das coisas mais difíceis para você encontrar na comédia. Eu fui encontrar depois de 10 anos de carreira. E o que me Nossa, ajudou muito foi fazer o solo. Então eu sou esse cara que
tenho um pouco cara de gringo, né? Por ser filho de argentino. Eu falo as coisas numa ingenuidade, muitas vezes eu estou sendo muito ácido, só que você nem percebe. Na hora que você vê, eu já, pum, fiz a piada e você está chocado, rindo, chorando, você fica nessa linha que eu gosto. E eu particularmente é, acho... Perdão, mas é que o Diego Baro mandou aqui, ó, conta aquela da namorada burra. A gente estava num papo esses dias de como a gente teve que mudar muito o texto, né? Por conta de coisas que a gente falava que era machista, né? Então, não é que eu não faço a piada, mas eu transformo ela. Se eu gosto muito da piada, eu vou trabalhando ela, porque o machista não é a piada. Eu ser machista não é a piada. A piada é uma outra coisa. Então, você está dando uma noção machista, eu não quero. Porque a piada não é isso, entendeu? Então, por exemplo, namorada burra. Eu tinha uma piada da namorada burra, que a gente estava jantando, e aí ela falou... Eu falei, o que você gosta de música? Ela falou, eu gosto um pouco de tudo, eu sou daquelas epiléticas. Ética, né? E aí era uma brincadeira com, né, namorada burra, né? Aí eu troquei namorada burra por a gente fala muita besteira. Eu falo besteira, saí com uma menina que falava muita besteira. Porque o burro era pejorativo. Besteira qualquer um fala. Então é uma maneira de você aliviar alguma coisa. Porque não era o fato dela ser burra, e sim o que ela falou é engraçado. Entende? Eu posso trocar. Isso prova que eu posso trocar por tia, por tio, por qualquer coisa. O fato não é ser uma mulher que me disse isso, e sim falar isso. Só que por eu estar falando de relacionamento, eu acabo jogando na boca de um... eu sei com a menina do Tinder, aí eu brinco do Tinder, que tem muito desastre amoroso no Tinder e tudo mais. Mas é legal o Baro falar disso, que a gente estava conversando muito sobre isso, sobre... não tem nada a ver com desconstrução, tá? Importante deixar isso. Não, nada desconstruído, no sentido apenas de... qual é a piada? A piada é uma ofensa para a mulher, não é legal. Mas a piada é alguém falar besteira, vou manter e vou tentar deixar de uma forma mais leve. Entendi. E muita gente acaba tendo preconceito com stand-up, né? Por achar que a pessoa tá sendo agressiva e não entende muito a piada, né? Às vezes a pessoa tem que explicar a piada, né? É que você pode não gostar. Você tem todo o direito de não gostar, mas entenda que o intuito é uma piada. Então você já tem que ir para entender que é uma piada, é um show de humor. Então não leva a sério o que aquele comediante está falando. Aquilo não emite a opinião dele muitas vezes. Ele só está causando riso. O Diego, Rodrigo, falou uma coisa muito legal aqui, que tem a ver com o que a gente estava falando. Ser naturalmente engraçado, sem a técnica correta, não faz a pessoa ser engraçada no palco. Eu também concordo com ele. Porque se a pessoa depois não tem um texto bacana, você vai se cansar. Porque pensa que no show aí você tem 15 minutos vendo aquela pessoa se apresentando, né? São vários convidados, 15 minutos a 20, uma média. E aí você fala, legal, ele é engraçado, mas o que ele está falando já não está tão engraçado. Então eu concordo com o Diego, é a técnica que vai ajudar você a unir as duas coisas. Você já é engraçado? Maravilha, então vamos escrever coisas engraçadas, que aí você vai entender a estrutura cômica. E aí você vai ter um texto de stand-up, que é o texto que você escreve. Isso é muito legal falar, Rodrigo. O stand-up comedy, a stand-up, né? A comédia stand-up, você cria o seu próprio texto. Não pode copiar nenhum texto que já existe. Então eu canso de ver as pessoas me encontrando falando, cara, tem uma piada muito boa para colocar no seu show, que eu vi no livrinho do Ari Toledo. Não, agradeço, é muito legal, mas não dá. Stand-up é você que escreve seu material. É uma das coisas, é uma das pré-requisitos para você falar que faz stand-up comedy, se a gente for falar de regras, né? Perfeito, porque não é ir só no show de um cara e copiar as piadas, nem pode, né? Exatamente, exatamente. E eu vejo muito novato cometer esse erro. Então, se tiver alguém aqui querendo começar na comédia, não copie piada. Copiar piada que eu digo é você ver alguém fazendo, escrever a mesma piada e fazer no palco. Agora, uma coisa que eu aconselho, Rodrigo, é você ver uma piada que você gosta, anota essa piada e estuda a estrutura dessa piada. Começa a se perguntar, por que eu dou risada disso? Aí você vai ver onde está a técnica e a genialidade do comediante. Mas não reproduz essa piada, mas utilize ela como estudo, entendeu? Eu já copiei, Rodrigo, pra você ter ideia, solos de comédia, do Rafinha e do Danilo, inteiro, num caderno.
para eu entender toda a estrutura que eles faziam. Ah, aqui é uma piada fraca. Por que é fraca? Porque daqui a pouco vai vir uma boa. Ah, agora veio uma mais fraca. Ah, mas pera, o que ele falou em seguida fez com que essa fraca não ficasse tão fraca, ficasse média. Se ficou média, a próxima veio muito forte. É um jogo de vôlei. Levanta, corta, levanta, levanta, corta. Sabe? É um grande estudo que quem tá vendo lá ela pronta não tem ideia, né? Exato. Ó, a justiça brasileira é uma piada. Eu concordo. Não só a justiça. Eu diria que toda política, o governo, tudo que envolva o Brasil é uma piada. Então é difícil competir com essas pessoas. O Bolsonaro é muito engraçado. Se eu não ver o que ele fala como piada, eu tô ferrado. Entendeu? Eu tenho que levar como piada as coisas que ele fala. É verdade. E, e no seu shows de stand-up, né? As coisas que você conta acontecem com você na realidade ou não? Não é uma regra, mas muitas vezes acontece, ou pelo menos aconteceu algo que virou a premissa e eu chego naquele raciocínio. Então, por exemplo, eu estou morando com a minha namorada. Isso é um fato real. Só que isso não é engraçado. Todo mundo mora com a sua parceira e seu parceiro. O Uhum. que é engraçado em morar com a minha namorada? Ela é vegetariana. Ainda não é engraçado. Mas agora, qual que é a minha visão em morar com uma pessoa que só come grão de bico e soja? Aí a gente começa a entrar num texto sobre isso, entende? Uhum. Então, eu procuro... É muito doido. Eu não procuro a piada logo de cara. Eu procuro informações. Então, eu anoto num papel. Minha namorada, vegetariana, eu adoro carne. E se eu fosse vegetariano? Eu começo a criar perguntas, eu começo a criar problemas em volta para chegar depois nas piadas. Eu não procuro a piada de cara. Mas muitas vezes vem a piada na minha cabeça pronta. Acontece da piada vir pronta. E aí eu vou e anoto e depois, a partir daquilo, eu chego num texto, sabe? Olha que legal, é muito legal. E, e até uma pergunta antiga, né? Porque não foi agora que isso aconteceu, né? Não sei nem se cabe aqui. Por que que o stand-up explodiu no Brasil e fora do país também, nos Estados Unidos? Já explodiu faz tempo, né? Mas você tem ideia por quê? É que, assim, o stand-up, se você for pensar, no Brasil ele ainda é muito novo. Olha que Hum, doido isso. olha. O Seinfeld, da série Seinfeld, né? O Jerry Seinfeld, que é um grande comediante, ele, para mim, foi um dos precursores lá fora, né? Ele começou a fazer stand-up para trazer observações que ele tinha do cotidiano, de uma forma engraçada. E aí, foi chegar aqui, para mim, pelo menos, deixa eu ver, estamos em 2020, eu lembro que em 2004, 2005, estava começando o stand-up no Brasil. O Clube da Comédia Stand-Up, Comédia em Pé e outra galera também. Só que o Seinfeld está há muito tempo, tanto que ele já está quase se aposentando. Ele está com um solo na Netflix que já caminhando para o final. Apesar que eu acho que ele não vai aposentar. Ele acha que sempre vai ter material. Mas eu acredito que o boom do stand-up foi para trazer um novo formato. Porque você tinha até então os contadores de piadas, ou os personagens, que é muito comum no Nordeste, que são incríveis. Que você coloca um chapéu, você se caracteriza e você começa a contar piadas que você leu ou você ouviu. Criação de personagens, você pode copiar piadas. Digamos assim que está liberado, de certa forma. Quando envolve stand-up comedy, você cria o seu material. Então, eu acho que o público trouxe uma novidade. Entende? Então, para todo mundo foi uma coisa assim, o que é esse novo formato? Porque a maneira que dá é essa, a pessoa subiu do nada e começou a falar umas coisas engraçadas. Uma vez a pessoa falou assim para mim, eu saí de um show, ela falou, nossa, como é que você sobe do nada e começa a falar 20 minutos de coisa engraçada? Eu falei, pois é, pensa que eu pensei 13 horas na minha casa para chegar nesses 15 minutos de engraçado. 13 horas, estou sendo ainda bem otimista, às vezes são anos. Eu levei 6 anos para escrever meu primeiro solo de 1 hora. Então, o tempo é muito, muito referente. Não dá para... Muito diferente para cada um tem o seu tempo. Mas eu acho que o boom foi justamente por isso. Era um novo formato. Então, isso começou a conquistar
e começou a trazer também as emissoras, né? As televisões, tudo, começaram a se interessar por esses comediantes, porque eles eram rápidos de raciocínio. Eles acabavam sendo rápidos, inclusive, de improviso. Mas o improviso não tem nada a ver com stand-up. A gente improvisa porque, às vezes, você faz uma pergunta à plateia e acaba vendo outra coisa. Eu fui fazer show uma vez num bar, eu não conseguia terminar uma piada porque tinha um liquidificador insuportável e alguém sempre pedia suco. Eu falei, gente, parou de pedir suco, vou pagar uma rodada de breja pro bar inteiro, combinado? Combinado. Comecei a brincar com isso porque começou a interferir no meu trabalho. E aí veio o CQC, né? O CQC começou a procurar repórteres que eram comediantes stand-ups. Porque repórter do CQC, principalmente, tinha que ter essa resposta muito rápida, que é a réplica, a tréplica, né? Você pergunta para um político, ele te responde, você faz uma piada em cima, e aí onde veio o Oscar Filho, o Gentili, o Mal Meirelles, depois entrou o Rafinha, fazia parte da bancada, o Luque, depois o Rafa Cortez. Então foi Veio isso, uma... eu acho que foi um novo formato, foi mais uma forma de levar o riso para as pessoas, de coisas que elas não tinham visto até então, porque eram piadas novas, né? Você não aguenta mais a piada do tio do é para ver ou para comer. Exatamente. Então, quando você fala que você vai num show e você vai ver piadas novas, então é um material inédito, isso é muito legal. Então, acho que isso tem a ver com o crescimento do stand-up. Perfeito. Exatamente. E você mencionou aqui seu solo. Você pode contar um pouquinho da história do seu solo? Claro, com certeza. O que acontece? Como eu falei, assim que meu pai morreu, eu tomei um choque real, né? Um choque do mundo, assim. Eu tinha 18 anos, estava no comecinho ali para viver, assim, no sentido de é onde você quer mais aproveitar a vida, você começa a entender mais coisas, e você, bum, teu pai morreu, é um baque, né? E aí eu comecei a fazer essas piadas sobre a morte do meu pai, eu faleci argentino e tudo mais. E aí eu comecei a testar nos shows, Rodrigo. Eu tinha 15 minutos, só que eu abria 5 minutos, que você tem quando você começa, né? É o open mic. Você tem 5 minutos no palco só. E eu tinha 5 minutos só de piada que o pai morreu e velório. Eu não tinha essa carta na manga para trazer uma piada diferente, eu não tinha outros assuntos. E aí eu lembro que alguns comediantes foram falando assim na época, cara, é boas piadas, mas não é legal abrir de cara isso. Porque imagina, ninguém te conhece, você chega com um assunto pesado e ninguém quer lembrar da morte num show de comédia. Olha, E aí eu fui entendendo isso, e aí eu peguei o meu caderno e eu escrevi bem assim, piadas para fazer mais para frente. Ou seja, eu tinha que ter outro material antes para começar a fazer shows de convidado, entender como funcionava. Por isso que eu levei 6 anos para fazer meu primeiro solo. Porque depois de 6 anos eu falei, agora está na hora de eu colocar todas essas piadas que estavam mais para frente num solo. Um solo, você tem 1 hora. 1 hora eu consigo conduzir a plateia para o meu raciocínio. Eu não vou prejudicar o próximo comediante se eu deixar a plateia triste porque eu falei de morte. Então, você tem 1 hora para conduzir a plateia. Então, em 1 hora, eu consegui fazer aquelas piadas e tirar a piada que eu fazia no começo e trazer de uma outra forma. Por exemplo, eu abria, quando eu fazia o Open Mic, 5 minutos, falando assim, alguém aqui já perdeu alguma coisa na vida? Tipo brinco, celular, pai, mãe. Que horror! As pessoas ficavam em choque. E aí, era para fazer uma piada que meu pai morreu. Beleza, o que eu faço no meu solo? Eu apresento a minha mãe, primeiro, apresento a minha vida em Ilhabela, falo que eu tenho um pai argentino. Já foi mais ou menos aí uns 20 minutos de show. A plateia já está comigo. Aí eu falo, mas agora meu pai está meio frio comigo. Ele morreu. Aí eu causo riso, porque a galera já está comigo. É diferente de eu abrir falando se alguém perdeu alguma. Quando eu falo alguém já perdeu, eu estou colocando a plateia para pensar em perdas na vida. É tudo que você não quer assistir no show de comédia. olha, Então o solo ele foi um divisor de águas na minha vida, no sentido assim, eu sei que eu posso fazer graça com tudo, mas como que eu vou fazer isso é o meu desafio. Aí que entra o meu desafio como comediante, como um interlocutor ali no palco. Como que eu levo a graça? Como que eu trato um assunto
e tiro a maior comicidade daquilo que parece muito trágico muitas vezes. Entende? Ó, é perfeito. Você está contando assim um pouco da construção. Eu até lembrei que recentemente eu entrevistei aqui um professor que eu tive há 20 anos atrás e ele disse exatamente isso. Primeiro, eu preciso conquistar a sala para poder depois ensinar alguma coisa. E É aí bem por aí. é mais ou menos a mesma coisa com o desafio de um professor também, né? Exato. Oh, E Rô, só mandar um beijo para minha sobrinha que ela tá online, lá da Argentina, bicho. Cata olha, Casale. olha que Beijo. legal. Te extraño mucho, el tío te quiere. Linda. E uma coisa legal, né? Você escreveu 2 e-books nessa quarentena. Como que foi? Então, Rô, aí eu comecei a pirar, né, nessa quarentena, porque eu não podia mais testar piada, eu não tinha mais palco, eu não tinha mais show, tanto que eu abri a janela aqui da minha casa e fiz uma live para 4 vizinhos. Não, eu falei, quer saber? É para mim esse show, eu preciso me comunicar, eu preciso ver as pessoas. Só que eu cometi o erro, Rô, que eles estavam com a máscara, então eu não sei quando eles estavam dando risada. Eu esqueci de pedir para tirar a máscara. Mas foi muito legal a experiência para mim, assim, foi muito Olha bacana. que Tem até no legal. YouTube. Tem até no YouTube. Foram 40 minutos, eu até fiz mágica, que era um formato que eu queria trabalhar também para os meus próximos shows, de um mágico meio desastrado. E, e aí eu tinha muita piada que eu estava escrevendo na quarentena, que são piadas curtas, que a gente chama no inglês de one-liner, que é uma linha, né? Em uma linha você faz a piada, você prepara e você corta. E a próxima piada não tem nada a ver com a primeira. Você pode fazer várias one-liners, entende? O one-liner é isso, é uma piada curta, tipo, muito rápida, assim. O meu nome tá muito sujo. Pra você ter uma ideia, a minha ex colocou na boca do sapo e ele cuspiu, sabe? Isso é uma piada curta. Então eu comecei a guardar essas piadas curtas e eu queria lançar um livro para vender depois do show. E a ideia, a princípio, era que essas páginas eram destacáveis. Então você podia dar uma piada para alguém que estava triste na rua qualquer dia. Então você começava a distribuir piadas para levar mais humor para as pessoas. Que eu acredito muito que às vezes falta humor no mundo. Claro que falta muita coisa, mas o humor pode ajudar, entende? Se as pessoas levassem as Exatamente. coisas. Vamos dar mais risada nesse sentido, até das coisas tristes das nossas vidas. Eu penso nesse sentido. E aí eu queria criar esse livrinho e vender após os shows. Só que eu falei, cara, a gente não sabe quando vai voltar show, a gente não sabe como vai ficar. Então, por que não criar e-book e não guardar essas piadas? Não pode guardar a piada. Piada é para contar. Aí eu acabei lançando esses 2 e-books e num preço justamente pensando para levar o riso. Eu não vou ficar milionário vendendo e-book. A ideia é para a galera conhecer meu trabalho. Então é só R$ 9,90. Você compra direto pela Amazon. Tem no meu site também, né, que cai na Amazon. E aí são 2 e-books. E é uma forma de mostrar meu trabalho, por quê? Porque eu faço só piada leve, piada mais tranquila, tal. O segundo já é piada mais ácida, tem um humor mais mórbido. Então o título da primeira é Uma risada sua hoje, menos uma doença amanhã, que é a piada leve. E o piadas ácidas é uma doença sua hoje, menos uma risada amanhã. Olha, é perfeito. São 40 piadas, Rô, 40 piadas, essa brincadeira da quarentena, 40 piadas curtas em cada livrinho, e a galera tá gostando muito, é muito bacana. Falou, cara, eu li numa cagada. Eu falei, nossa, bacana. Você me levou para cagar, mas tudo bem, sabe? Faz parte, entendeu? Mas eu gosto, é gostoso esse feedback da galera. É o mais importante, acho, no seu trabalho, é o retorno. Tipo assim, poxa, me fez bem um dia que eu tava triste. Um cara com câncer me mandou, falou, cara, eu até publiquei no meu stories, obrigado pelas piadas, me fez dar risada da minha dor. Falei, caralho, que legal. Então, você não sabe onde vai chegar aquela piada, o que pode causar nas pessoas, além do riso, né? Então, eu fico muito feliz quando vem esses retornos. Ah, minha É, namorada aí, ó, faz a divulgação. É, nossa, mas é muito legal quando além da graça ainda vai para uma área motivacional, né? Para enfrentar uma coisa tão séria como uma doença dessa. você sabe que o E solo,
eu fiz uma vez para um público que eram pessoas com depressão, né? Uma empresa me procurou, pediu uma sessão única e até então eu não tinha essa ideia. Eu entrei em depressão quando meu pai morreu, mas eu não sabia que meu solo podia ajudar as pessoas em depressão. E aí essa empresa me procurou, a gente fez um show e foi uma das coisas mais lindas, assim, ver a galera falar que fez bem. Um show de comédia fazer bem, sabe? Eu achei muito legal. Ó, perfeito. Olha, tem uma pergunta aqui do Rafael Cortez, ó. Ah, o Você Rafa é tá, meu amigo, adorei. é, você tá conseguindo ler aí ou quer que eu leia? Como é saber que, mesmo na merda, alguém te dá um retorno do livro de piadas? Como é saber que, mesmo na alguém te dá um retorno do livro de piadas? Exato. Na parte da. É porque eu chego com outro negócio, estava falando de outra coisa, né? Exatamente, é como saber se alguém gostou, né? Se a pessoa está num cagão, a pessoa está cagando, como é que sabe se gostou do livro, né? Mas, aliás, vou até aproveitar, Rafa, um cara que eu gosto muito, eu até comentei que ele, quando a gente falou do CQC, né? Quando começou a procurar comediantes, por essa questão do raciocínio rápido, ele está com um solo muito legal, Rô, que foi escrito só na quarentena, só sobre isolamento social, e está muito Olha, bacana. Chama Antivírus, o Rafa Cortez, e está no Drive-In, está fazendo um sistema Drive-In, que eu não fiz show Drive-In ainda, estou com muita vontade de fazer, não fiz ainda, e ele está fazendo Drive-In, achei muito legal. Além de ser muito olha que corajoso, legal. quem está fazendo Drive-In é muito corajoso, porque você tem um retorno de buzinas, de farol, e tá, se eu não me engano, é no Vila Lobos, em cartaz. Então, para a galera que quiser também conhecer mais o trabalho dele, entra aqui no Rafa Cortez e é muito legal. Obrigado, Rafa. Grande beijo. Olha, é muito bacana esse trabalho mesmo. E sabe uma coisa que eu ia te perguntar? Muita Diga lá. gente relata isso, né? Eu queria saber se aconteceu com você. Se desde pequeno você era percebido como artista pelos seus pais, pelo seu irmão. Eu não sei se é artista, mas como uma criança estranha diferente. Vou te explicar por quê. Porque todo Natal ou qualquer data comemorativa eu queria me vestir e queria fazer uma cena daquilo, queria fazer teatrinho, né? Que é quando você faz uma ceninha, sei lá, eu imitava um tio e aí eu ficava brincando na frente da família, né? É um pouco também, Rô, de querer chamar atenção. Eu acredito que o artista tem esse lugar, tipo assim, gente, eu tenho uma coisa legal para falar, me dá atenção, sabe? Então acho que eu era uma criança que procurava sempre essa atenção por conta do bullying que eu sofria na escola. Então, na família eu era muito bem aceito por ser diferente. Na escola eu sofria bullying, porque era gordinho, morava em Ilhabela, entendeu? Mas isso me ajudou muito com relação a eu escrever sobre isso e não só escrever como superar uma infância onde você foi muito criticado, sabe? Eu não surfava. Isso pra galera em Ilhabela era um terror. Pô, você não quer surfar? Você vai pro teatro, quer fazer teatro amador em Ilhabela? E eu falei, porra, mas é ali que eu gosto, é o meu canto, me deixa, sabe? E então eu acho que eu sempre fui uma criança que queria chamar atenção de alguma forma. E aí isso se resulta muito no que eu me tornei, né? Em comediante, estar no palco, querer falar. Eu acho que com certeza tem muito a ver com a minha infância. Ó, perfeito, porque eu tenho conversado com psiquiatras e psicólogos e pelo que eu aprendi, o bullying é uma coisa muito devastadora e ver um caso de superação desse é incrível. Exato, cara. O bullying, claro que tem casos muito maiores, né? Essa questão leva a suicídio, eu sei que tem essas coisas mais pesadas. Mas o bullying na minha época, estamos falando de 87 que eu nasci, comecei a sofrer bullying em 87. Acho que o médico já me chamou de gordo. Não, mentira. Eu acho que lá pelos anos 90, mais ou menos, começou o bullying na escola. Não tinha ainda essa coisa tão pesada quanto hoje, Rô. Quando eu falo bullying, é coisa leve, sei lá, me jogar na lata de lixo. Eu falo que é leve isso porque hoje os bullying matam, né? Então, jogar na lata de lixo e me dar um soco e roubar meu lanche é uma coisa leve na época. Então, é leve. Imagina, olha que louco, chamar de leve, o que para mim era muito pesado, né? Nossa, Mas bullying não é fácil, não. Tem que ter muita conversa nas escolas. Criança é muito cruel, cara. A é, criança é cruel
não só também por ser cruel, porque ela quer entender o que é diferente. Para ela, o que é diferente é estranho. Ela não entende que o diferente é uma coisa normal. Ela vê o diferente como algo estranho. Então, tem uma criação na casa, tem toda uma explicação para mostrar que todos, né, são iguais e merecem respeito. Não é porque a outra é gorda, o outro é gordo e tal. Mas, claro, eu sou muito a favor da piada, de qualquer coisa, mas sendo piada e não ofensa. O bullying, ele é ofensa, ele não é piada. Sim, é totalmente Por exemplo, se alguém diferente. me falasse assim, se alguém me falasse, o Pedro é tão gordo que uma vez eu marquei um encontro com ele, eu não fui, ele me ligou para agradecer o bolo. Eu ia achar maravilhoso. Mas não era isso, era só, seu gordo, gordo, gordo. Aí é xingamento por xingamento. Agora, se É, alguém fizesse uma piada, eu ia ficar muito feliz. Eu ia falar, pô, é totalmente diferente, né? é outra questão. A piada e a ofensa são dois lugares bem diferentes. É, eu tinha aqui até umas perguntas, mas você já falou muito bem falado, então eu vou pular aqui, né? Essa aqui você também falou, né? Que eu tinha preparado uma pergunta que a comédia, além de ser engraçada, tem um papel fundamental para informar também, né? Que é o grande exemplo do CQC, que nasceu os grandes artistas de lá, né? Rô, eu não acho que deve ser regra. Eu acho que cada comediante faz a sua linha, entende? Tem comediante que ele só quer subir no palco e tirar o riso. E tá tudo bem. Eu acho que E é cada um tem ótimo. o seu estilo. O meu estilo é um pouco de vamos rir, mas vamos pensar um pouquinho. Por exemplo, Rô, eu gosto de falar sobre o induto. Ninguém quer falar sobre o induto. Por quê? Porque é um tema delicado. Só que, por exemplo, Susana von Richthofen, ela recebe induto do Dia dos Pais. Isso não é engraçado? A pessoa que matou o próprio pai, a própria mãe, sair no Dia dos Pais, entende? Então eu gosto de falar de coisas assim, que vão incomodar, mas eu quero trazer esse outro lado. Porque também, Rô, eu imagino uma pessoa com induto no Natal. Não é fácil o Natal para uma pessoa que está com induto. Ele chega na casa de um amigo e ele fala, será que não dá para passar o Natal aí com vocês? É que Natal é uma coisa mais família e eu matei a minha. Entende? Então tem um lugar ácido, mas tem um porquê. É aí que eu gosto de trabalhar. Olha, perfeito Olha aqui. lá, olha lá o Giovanni me defendendo. No ensino médio você não era gordo, você era imenso. Não, mentira, ele não falou imenso. Não, Gi, estamos falando de Ilhabela, Gi. Em São Paulo eu não era tão gordo, não, verdade. E jogava no gol, pegava no gol, goleiro. Ó, Casale, eu adorei nossa conversa, uma puta Pô, aula muito aí. legal, Só que prazerzaço. a gente tem que encerrar porque para garantir que fique salva. Você, Boa. como que você gostaria de encerrar aqui a nossa live de hoje? Clicando aqui, clicando no X. Queria agradecer, Vô, queria agradecer o carinho e dizer que muitas vezes você pode não gostar de alguma coisa que aconteceu na sua vida. E é uma coisa triste. Mas se você fizer graça com aquilo, eu acho que vai te ajudar. Então eu gosto de deixar sempre esse pensamento. Tente olhar para tudo na vida com outro ponto de vista. Por exemplo, Rô, a morte é uma coisa óbvia, certo? Sim, Mas a morte, ela é o fim para uns e o despertar para outros. é O meu vizinho exatamente. se matou e eu acordei com o tiro. É, Deixar esse pensamento, galera. Vamos dar mais risada, mais humor. Grande beijo. Me sigam, Pedro Casale. Tem a entrevista que eu fui no The Noite, foi muito legal. Tá no bom, YouTube, foi tá no demais. site. Obrigadão a todos. E é isso. Beijão. Falou, Casale, muito obrigado aí. Tchau, tchau.